Bom, como faz tempo que eu parei com aqueles tutoriais de Java, das coisas que eu estava pensando agora é começar a ensinar um pouco de Python com inteligência artificial, que é uma coisa que está bem na moda ultimamente. Os salários são bons, tem várias aplicações para inteligência artificial e eu acho que seria uma boa todo mundo saber um pouco, porque o tópico de inteligência artificial ele pode parecer um pouco avançado, mas tem algumas coisas que são bem simples de ser feita. Você pode fazer com algumas linhas de código, usando o scikit-learn, usando o Keras do TensorFlow, com o TensorFlow, né? E tem bastante ferramentas para você estar aprendendo também. Por exemplo, hoje tem o Kaggle, que é um site de competições e que ele disponibiliza datasets. E tudo isso daí eu vou estar ensinando essas terminologias, como criar uma inteligência artificial que, vamos supor, tem várias no Kaggle, por exemplo, tem o desastre do Titanic. A partir dos dados das pessoas que tem lá, você consegue descobrir se aquela pessoa ela sobrevive ou não ao desastre, digamos assim. Uh, Tem alguns outros exemplos também de, por exemplo, a partir de uma lista de ingredientes você adivinha qual é a receita ou a origem da receita. A partir de detalhes de uma casa, quantas piscinas, quantos metros, localização, qual vai ser o valor dessa casa. Isso são todos problemas de classificação e de regressão linear. Tem aqui esse site de fundo que eu estou mostrando para vocês. Ele é o Jim, da OpenAI. Não sei se vocês já viram o vídeo do OpenAI 5, se eu não me engano, que é uma equipe de Dota. É tipo um jogo parecido com LoL, se eu não me engano. Vocês não me matem aí porque eu não jogo nenhum dos dois jogos. O que acontece? A partir de aprendizado por reforço, que é tipo um ramo da inteligência artificial, eles conseguiram criar como se fosse um bot para o jogo, que derrotou os campeões mundiais. Tem um vídeo no YouTube, vocês podem dar uma procurada, se eu achar eu coloco o link para vocês. E a OpenAI, eles disponibilizam essa ferramenta que é o Jim, que ele é um software aqui, como diz, ele é open source para tarefas de aprendizado por reforço. Então, aqui no fundo vocês podem perceber que, por exemplo, tem o Atari aqui, que é o Space Invaders. Você consegue criar um agente de aprendizado por reforço que consegue passar por fases do Space Invader. Aqui, apareceu aqui agora há pouco, acho que não dá para voltar. O Lunar Lander. O Lunar Lander, ele é como se fosse uma nave espacial que você tem que pousar na atmosfera da Lua. E dependendo das ações que ele toma, como por exemplo, ele tem combustível, se ele vai se mover para a direita, ou se ele vai se mover para a esquerda, ou se ele vai soltar um boost para baixo ali, como você pode ver algumas vezes ele faz, para tentar se manter um pouco mais de tempo no ar, ele perde pontos, que são recompensas. O objetivo dele é pousar entre aquelas bandeiras que aparecem. E se ele pousar em lugar errado, ele perde ponto. Se ele quebrar uma das pernas que ele tem, ele perde ponto. Quebrar as duas, voar para muito longe, ele perde ponto. E você consegue, depois de um tempo, sem programar regra específica nenhuma, ele aprende sozinho como pousar no lugar. O Lunar Lander é um que eu já fiz, eu já concluí ele, consegui pousar, consegui com quase 300 pontos e uma média de 100 episódios seguidos. Por exemplo, assim, do episódio 300 ao 400, quase todos eles conseguiram 300 pontos. Então, é tipo, eu diria que foi resolvido, mas eu não tenho certeza quais são os critérios de solução dele, porque não é tão simples quanto só resolver. Tem alguns outros também, tem o kart pole, que ele vai mostrar ali embaixo daqui a pouco, que você tem que manter um bastão para cima, esse daqui no caso, você tem que manter esse bastão para cima durante uma certa quantidade de passos, não pode deixar ele cair, nem ele sair da tela,
E tem o Mountain Car também, que é outro que eu resolvi, que é como se fosse um carrinho que ele tem que aprender sozinho a subir a montanha. Ele vai pegar impulso e vai subir a montanha. Sem impulso ele não consegue. Se ele ficar só colocando regras aleatórias, ele não consegue. E de começo você pode falar assim, cara, mas todas essas tarefas que está sendo realizada por esse agente são tarefas muito fáceis de se resolver. Eu consigo resolver isso. Eu consigo criar um programa, por exemplo, para o Space Invaders, eu acho que você não consegue criar um programa para passar de fase. Talvez, tipo, acessando algumas informações a mais, sim. Mas, por exemplo, no caso do Mountain Car, você conseguiria criar um programa para resolver ele. Só que esse programa ele resolveria com uma solução ótima. E digo mais, esse programa que você desenvolve, ele seria abstrato de uma forma que você conseguiria passar ele para um outro problema e ele conseguiria resolver esse outro problema também. Então são todas essas questões que são resolvidas com um pouco de inteligência artificial. Eu vou estar tentando passar desde o básico do Python, como criar um programinha simples. Eu não sou muito bom em Python. Python não é a minha linguagem primária de programação. Eu estava trabalhando com Java até o mês passado. Java se tornou minha linguagem primária de programação. Até aqueles tutoriais eu teria que refazer, porque tem bastante coisa lá que pode ser melhorada e tudo mais. Se vocês quiserem eu continuo, só deixar nos comentários. Mas eu vou estar focando nessa parte do Python, até porque é algo que eu quero melhorar. E não existe forma melhor de você aprender alguma coisa a não ser ensinando para os outros. Eu acho que é uma forma que você consegue aprender rápido. Vou ensinar a criar redes de classificação, como a do Titanic, que eu falei. Vou ensinar redes de classificação, por exemplo, dado uma flor, o comprimento de uma flor, a cor, o comprimento da sua pétala, coisas assim, definir qual tipo de flor que é. Vou ensinar classificação de imagens, por exemplo, classificar imagens de números escritos de 1 a 10, por exemplo, de 1 a 10 não, no caso vai ser de 0 a 9, tem o número escrito manualmente e vou criar um algoritmo que, a partir das entradas da imagem, ele vai falar se aquele número é 1, 2, 3, o número que for, ele tem uma porcentagem de acerto, não é 100%, quase nenhuma inteligência artificial que eu já vi consegue 100% em nada. Provavelmente, se ela chegar a 100%, ela está dando overfit, que é um tópico que a gente vai ver também, outro das terminologias. Então vai ter classificação com base em conteúdo de texto, números inteiros, imagens, aprendizado por reforço e coisas desse tipo. Eu acho que é isso daí. Eu espero que vocês se animem para isso, da forma que eu tô animado com o tópico de inteligência artificial. E tô com o intuito de começar a ensinar isso para vocês, a fim de aprender mais também. Então, em todo caso, se inscreve se você estiver animado para isso também. Se você não estiver animado, também se inscreve. Dá uma olhada nas primeiras aulas, um pouco sobre o que a gente vai aprender. No pior dos casos, você vai aprender um pouquinho de Python, que já é uma linguagem que está bem na moda e está sendo utilizado para praticamente tudo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então, que eu vou começar a ensinar um pouco de Python, só que vai ser coisas bem rápidas e não vai ser tão demorado quanto aquele vídeo do Java. Eu espero que, tipo, em 3, 4 cursos de 3, 4 aulas de 10 minutinhos de Java, 10, 15 minutinhos de Java, não, de Python. Em 3, 4 aulas a gente já tenha coberto o mesmo conteúdo que foi feito em Java. Então se inscreve aí para já receber o alerta do vídeo assim que eu postar o primeiro.